Quase 10 anos depois da redemocratização, o Brasil tinha passado por uma sucessão de planos econômicos fracassados e estava no final do governo Itamar, que assumira depois de um traumático processo de impeachment. A inflação superava a casa dos 2.000% e o salário mínimo no Brasil era mais de 4,5 milhões de cruzeiros reais. Infelizmente, às vezes é preciso que uma determinada situação se agrave e mostre a sua face mais dura e mais cruel, para o país conseguir mobilizar vontades, corações, mentes, apoio político, coalizão de forças para dizer, olha, nós não podemos continuar vivendo desta maneira. No Ministério da Fazenda, Fernando Henrique reúne uma equipe de técnicos para enfrentar o monstro que desorganizava a economia, a inflação. Essa coisa de quem fez o plano, quem fez o plano foi os técnicos. Eu fiz politicamente, ajudei a fazer. E o presidente Itamar deu respaldo. Ninguém faz uma coisa sozinho, isso não é uma coisa, não é um artigo de jornal, é uma reconstrução das instituições no país. Os números antes e depois do real são emblemáticos das mudanças operadas pela estabilização monetária. Nos 15 anos anteriores à nova moeda, o Brasil teve 13 ministros da Fazenda e acumulou uma inflação que ultrapassou a impressionante marca dos 13 trilhões por cento. Nos primeiros 15 anos do Plano Real, tivemos apenas 3 ministros da Fazenda e uma inflação acumulada de menos de 200%. Nos 15 anos anteriores ao real, a inflação esteve fora do controle. Vários planos econômicos foram adotados no período e depois de cada fracasso, a inflação voltava ainda mais feroz. Com o Plano Real, finalmente a inflação foi domada. E mesmo turbulências econômicas ou políticas não foram suficientes para ameaçar a estabilidade da moeda. 25 anos depois, a inflação continua domada. Em 2018, estava abaixo da meta de 4%. E esse período foi extremamente importante para o Brasil. O Brasil é um antes do Plano Real e o Brasil é outro depois do Plano Real. Então esse foi um legado importante que o PSDB deixou para a sociedade brasileira. Neste novo momento, primeiro, você diminui a inflação, você beneficia aqueles que ganham menos. Porque não é o salário correndo atrás da inflação, né? É o salário real, que possa comprar aquilo que efetivamente tenha condições de comprar com o seu salário. Depois o emprego, depois o investimento, a economia melhorou e muito. Então foi um momento de muitos avanços para o país, né? Houve resistências, especialmente dos representantes dos trabalhadores. A reação do nosso partido e da nossa central e do nosso movimento sindical contra o Plano Real foi porque ele consolidou o arrocho salarial. A diferença salarial continuava grande, quem ganhava pouco continuou ganhando pouco, porque não bastava controlar o preço e manter o salário lá embaixo. Mas mesmo esses também reconheceram a importância da estabilidade. O congelamento de salário não é bom, não foi bom. O controle de preço, que resultou no controle da inflação, foi uma coisa boa. A maior dificuldade, no entanto, era a desconfiança pelos erros passados. Na economia, a gente aprende. Resultado, os empresários saindo de um congelamento já subiam rapidamente seus preços para ter gordura quando houvesse o congelamento seguinte. No caso do Plano Real, a primeira coisa a dizer foi avisar a população que não ia ter congelamento nenhum. E que tudo ia ser pré-anunciado. E que o primeiro passo do programa era um ajuste fiscal. Nós chamamos aquilo de Fundo Social de Emergência, que era uma baita desvinculação orçamentária para permitir cortes no orçamento. O nome era bonito, mas não era nem fundo, nem social, nem de emergência, tanto é que ficou permanentemente. No trabalho escrito 11 anos antes, André Lara Rezende e Pércio Arida previam 2 anos para a implantação da nova moeda. Na prática, o processo levou apenas 3 meses. O que aconteceu foi muito surpreendente. A inflação naquela altura era 20% ao mês. A conversão de contratos, exceto os salários que foram mandatórios, todos era voluntária. Em 3 meses, todos os contratos foram voluntariamente convertidos na nova moeda. Quer dizer, houve uma confiança da sociedade, houve quase que um pacto social implícito. A implantação do real exigiu a superação de vários desafios. O Brasil já sofreu um ataque contra as reservas de partida, né? Por consequência da crise do México, já estou numa situação muito tensa de partida. Outro desafio
que nós sabíamos que teria, mas que foi bem encaminhado, é o desafio bancário. Warren Buffett tem aquela frase famosa, né? Você só sabe quem está nadando pelado quando a maré baixa, né? Então existiam bancos eficientes e bancos ineficientes, mas os ineficientes se sustentavam por causa dessa receita. Eles eram sócios da inflação, por assim. Todos os bancos eram sócios da inflação. Nós sabíamos que todos os bancos sofreriam um baque. Interessante analisar depois com o tempo. Havia um descontrole com relação a uma eficiente regulação e uma eficiente fiscalização. Isto gerou um movimento, considerando ativos, separação da chamada parte ruim da parte boa, fundo garantidor, recursos que foram utilizados num valor superior a 30 bilhões de reais. O segundo problema, que tinha que fazer com o câmbio. Aí houve uma enorme divergência, eu queria flutuar o câmbio imediatamente, Gustavo Franco queria manter o câmbio fixo. No final, a maioria opinou por manter o câmbio fixo e eu resolvi ir embora do Banco Central. Teria sido melhor flutuar em 95? Sim, eu queria montar o tripé macroeconômico já em 95 e não em 99. Teria sido mais arriscado? Também. O surgimento das criptomoedas em 2009 representou um novo teste para a política monetária. A maior característica que o Bitcoin tem é que ninguém mais controla a moeda. Não há nenhum país que seja capaz de controlar, nenhuma instituição, nem mesmo os hackers até hoje tiveram a capacidade de controlar o sistema de funcionamento do Bitcoin. Anunciada por Bolsonaro, a criação de uma moeda do Mercosul exigirá esforços de todos os países do bloco. Há uma série de pré-condições de convergência de políticas macroeconômicas, de maior integração, abertura comercial, uniformização de políticas comerciais, etc. Então, acho que temos uma longa avenida enquanto país, pensando, o Brasil de se inserir mais na economia global, abrir sua economia, se tornar mais competitivo, avançar nessa agenda de estabilidade. A possibilidade de criação de uma moeda única no Mercosul, o peso real, e o crescimento das criptomoedas como meio de circulação fora do controle do Estado mostram que a estabilização monetária foi apenas um passo no caminho da consolidação de uma economia sólida. Ainda há muitos desafios pela frente. O Plano Real foi um plano que teve começo, meio e fim. Agora depende muito dos gestores do país estabelecer metas importantes para garantir a estabilidade econômica, como, por exemplo, a austeridade fiscal. Esse é um processo que a gente está buscando, como o caso da reforma da Previdência que nós estamos agora discutindo aqui no Congresso Nacional. Então, o sistema democrático e o peso que a população dá à estabilidade de preços são os grandes fiadores do atual sistema. O que pode complicar? Temos um desafio fiscal enorme, mas eu acho que hoje o problema não é tanto manter a inflação baixa. Entende? Nosso problema hoje se deslocou para outra área, é baixo crescimento e empregos.